Bora lá, Legião, gravando aquele início de episódio como sempre. Só que esse em especial eu vou ter que deixar avisado. Eu nunca aviso, ou quase nunca aviso, quando os episódios são muito pesados. E o de hoje é esse caso. É um episódio bem pesado, vai tocar assuntos bem sensíveis. Então se você não gosta desse tipo de assunto, eu recomendo que você pule, vá para outros episódios que a gente tem aqui na Semana Perfeita. Hoje em especial é um episódio muito pesado, com um tema muito complicado e que pode gerar gatilho, desgaste mental e às vezes gerar até um desconforto. Então se você não quer ter essa experiência, não recomendo, tá? Apesar que eu adorei gravar essa história, adorei fazer esse episódio, mas eu não recomendo para você que tem ali uma sensibilidade alta a esse tipo de assunto. Então assim, Legião, deixa as estrelas aí embaixo, por gentileza. Lembrando, a gente está com a campanha do nosso livro. Vai lá comprar, aproveita para ler um pouco, porque o horror cósmico que eu estou trazendo nos livros vão se tornar uma série procedural no futuro. Obviamente, as histórias do livro não vão se tornar histórias e audiodramas aqui no podcast, mas como é a abertura do mundo, é bem interessante que vocês leiam lá, para quando chegar as histórias aqui no audiodrama, no Spotify, vocês já saibam como o mundo funciona. Então é essa a minha dica. Aproveitem, dê as estrelinhas lá na Amazon também, que ajuda muito a gente tá conseguindo alcançar novos ares com os livros, tá? Então é só isso mesmo. Bom episódio pra vocês. E lembre-se, gente, se for muito sensível, nem tenta. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Profanação. Os olhos de Camille brilharam assim que viu o corpo sobre a mesa de aço. Sem hesitar, aproximou-se e com as pontas dos dedos tocou a pele pálida e exposta. A temperatura fria, a maciez estranhamente preservada, a rigidez progressiva. Tudo nela evocava uma euforia silenciosa. Seu peito arfava. Era como se cada poro do cadáver sussurrasse segredos que só ela podia ouvir. Camille despiu-se devagar. Deixou as roupas caírem como parte de um ritual. Subiu na mesa, posicionou-se sobre o peito nu do rapaz e começou a alisar cada músculo. Deslizava as mãos pelos ombros, braços, coxas, mapeando o corpo como quem aprende uma nova oração profana. Seu próprio corpo tremia de excitação. Curvou-se e encostou os lábios nos dele. O beijo era frio, seco, mas para Camille tinha gosto de eternidade. Saboreava o cheiro agridoce da morte como quem conhece o vinho mais raro. Passou a língua pelos lábios do morto em movimentos circulares, lentos como se cada volta invocasse algo mais profundo. Então, montou sobre ele e começou a se esfregar, simulando uma penetração impossível. Seu quadril se movia ritmado. O prazer vinha só dela, mas isso bastava. Ela gemia baixo como se aquele som precisasse ser mantido sagrado. No canto da sala, sentado numa cadeira de madeira, Marcos se observava em silêncio. Tinha uma das mãos dentro da calça, excitando-se enquanto assistia ao espetáculo. Seu olhar não era de desejo comum, era devoção. Camille, sussurrou. A família já está na sala ao lado. Temos pouco tempo. Ela mordeu o lábio inferior ofegante. A contragosto saiu de cima do cadáver e caminhou até Marcos. Deu-lhe um beijo molhado, ainda ofegante. Obrigado por mais uma noite.
disse ela com um sorriso satisfeito. Foi intenso. Camila e Marcos se conheciam desde o ensino médio. Ela era a menina silenciosa de olhar fixo. Ele, o tipo esquisito que falava pouco e desenhava crânios no caderno. Com o tempo, descobriram um ponto em comum: a morte. Não em sentido filosófico, mas como um desejo, como um fetiche. Foi numa visita despretensiosa que tudo começou. Camille, curiosa, quis ver onde o amigo trabalhava. E ao entrar na câmara fria, deparou-se com o corpo de um rapaz jovem, nu, rígido e recém-chegado. Ela parou diante dele. Os olhos vidraram. A respiração mudou. Marcos notou. "Você tá bem?" ele perguntou. Camille não respondeu. Apenas passou os dedos sobre o tórax do morto e sorriu. Foi ali que Marcos entendeu. Ou começou a entender o que ela era. Na semana seguinte, ela voltou, e na outra, cada vez mais envolvida, e ele se entregou. No início apenas observava, depois tocava também. Se o corpo era feminino, aproveitava para satisfazer suas próprias fantasias. Não havia mais fronteiras entre os dois, só um pacto mudo. Os encontros aconteciam sempre à noite, com as luzes reduzidas e os corredores vazios. Camille já sabia vestir, maquiar e manipular os corpos com a destreza de um profissional. Mas seu real interesse era outro. Naquela noite o telefone vibrou. Era Marcos. Chegou um pra você. Disse em tom contido. 23 anos, acidente de moto, rosto intacto. Camille vestiu-se depressa. Em 20 minutos, estava no necrotério. Oi? Beijou Marcos nos lábios. Cadê meu presente? Ele sorriu e puxou o lençol branco que cobriu o corpo. Roberto, acabou de chegar. Ela passou os olhos lentamente sobre ele. Pele clara, músculos definidos, boca entreaberta. Perfeito, murmurou. Eu tava mesmo entediada. A família já tá na sala ao lado. A gente tem no máximo uns 15 minutos. Isso só me deixa mais excitada, sussurrou ela, já tirando o casaco. Vou pegar a roupa e a maquiagem. Marcos olhou para o corpo e brincou. Seja um bom garoto, Roberto. Faça tudo o que ela mandar. Ele saiu. Camille aproximou-se do rosto do cadáver. Inclinou-se até o ouvido e disse: Agora somos só eu e você, Roberto. Passou 2 dedos pelos lábios dele e levou-os à boca. Depois lentamente despiu-se e deitou sobre ele, sentindo o frio da morte contra seu ventre quente. Enfiou a língua entre os dentes do morto, lambeu o céu da sua boca, cheirou seu pescoço. O cheiro de formol, sangue e carne sem alma era afrodisíaco. Ela se masturbava devagar, guiando a mão do morto entre suas pernas. Os gemidos vinham abafados, contidos, mas cheios de fúria. Era como se estivesse transando com o além. E de certa forma, estava. Foi então que Marcos voltou. Parou na porta, observando em silêncio. Camille, de olhos entreabertos, moveu os lábios, simulando um vem. Ele entendeu. Marcos fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa. Camille abriu espaço para ele, entre o corpo e o seu próprio corpo suado.
Seus olhos se encontraram. Não havia palavras, apenas a certeza de que ambos cruzavam um limiar irreversível. Ele a beijou. Um beijo molhado, bruto, desesperado. Suas mãos deslizaram pelas costas dela, que arfava contra o peito do cadáver, como se fundida a ele. Por longos minutos os dois se amaram sobre Roberto. Os gemidos se misturavam ao silêncio gélido da sala. Era quase homenagem, se Roberto ainda tivesse vida. Marcos deslizou os dedos pelas coxas de Camille. Sentiu o corpo dela pulsar. O suor dos vivos escorria sobre a pele do morto, como uma oferenda. Quando chegaram ao fim, os dois respiravam como se tivesse corrido por horas. Cambaleantes vestiram-se em silêncio. E Camille, como de costume, ajudou a preparar o corpo. Passou a base nos hematomas do pescoço. Ajustou a gravata. Perfumou os pulsos. Estava prática, quase clínica. Está pronto. Lindo, cheiroso, um verdadeiro príncipe. Disse ela, acendendo um cigarro com a mão ainda trêmula. Se eu pudesse, ficava mais 1 hora com ele. Quando o presunto é boa pinta, o serviço fica mais fácil, né? Brincou Marcos, mas a piada soou mais amarga que o normal. Vou pedir ajuda para os rapazes levarem o caixão. Ele se aproximou e lhe deu um beijo no rosto. Valeu. Quando tiver carne boa de novo, me liga, tá? Camille piscou e saiu pelos fundos. O vento lá fora soprava gelado. Camille caminhava entre os fundos da funerária e os muros do cemitério, como fazia sempre. Era sua saída habitual, discreta, noturna, segura. Enquanto andava, olhava para o céu admirando a sua lua minguante cercada de estrelas. Havia uma beleza sagrada na escuridão. Foi quando tropeçou. O pé bateu em algo duro, cravado na terra. Perdeu o equilíbrio e caiu. A cabeça atingiu com violência uma pedra tubular. Ficou alguns segundos atordoada, os olhos embaçados e a boca suja de terra. Merda, murmurou. Sentou-se devagar, passando a mão na testa. Estava sangrando. Sentiu o gosto do próprio sangue na boca. Ao procurar o que havia feito cair, notou a ponta de uma lápide meio enterrada. Curiosa, limpou a sujeira com a manga da blusa. A inscrição era tosca, quase rude. Letras esbotadas, mas ainda legíveis. Maldito aquele que perturbar o descanso dos mortos. Camille recuou um passo. Sentiu um calafrio que não vinha do frio. Que porra é essa? Sussurrou. Ficou olhando fixamente para a pedra. Por um momento o mundo pareceu segurar o ar. Tudo estava estático. Até os insetos sumiram. Ela se levantou bruscamente, limpando a calça, os joelhos, o sangue. Tentou rir. Coincidência. Uma lápide velha. Só isso. Mas a frase não saía da cabeça. Maldito daquele. Pulou um muro e seguiu pela rua escura. Mas algo estava diferente. As luzes dos postes pareciam mais fracas, as sombras mais longas, e a dor na cabeça aumentava. Estava tremendo. O ar estava pesado. Era como se alguém estivesse caminhando ao seu lado, invisível, mas presente. A cidade parecia morta. Cambaleando pela rua escura, Camille sentiu o mundo girar. A dor latejava na têmpora. A calçada parecia escapar sob seus pés. Tentava manter a calma, mas o sangue escorrendo pela testa e a frase da lápide unindo sua mente a faziam tropeçar nas próprias pernas. Caiu de joelhos. Chorou. Foi quando ouviu um: Você tá bem? Ergueu o rosto. À sua frente um par de botas escuras, sujas de poeira. A figura estendeu a mão. Ela hesitou, mas aceitou o gesto. A voz era grave, suave demais para a situação. Caminharam alguns passos juntos. Qual o seu nome? É Camille, respondeu com a garganta seca. Tem um cigarro? Ela tirou o maço com os dedos trêmulos. Pode acender para mim? Tirou o isqueiro, riscou. A chama iluminou por um segundo o rosto dele. Camille empalideceu. O cigarro caiu da sua mão. Não pode ser. Era Roberto. O rosto ainda perfeito, mas os olhos mortos. O mesmo rosto que ela havia lambido, montado, possuído, agora sorria para ela, sem alma. Ela recuou, tropeçou, correu. O ar queimava os pulmões. As lágrimas misturavam-se ao sangue.
Atrás dela, a voz. Só eu e você, lembra? Foi o que você me disse. Ela não conseguia gritar. As pernas falharam. Caiu de joelhos. Você tá morto. Eu avisei. Sussurrou ele, aproximando-se. Camila gritou, mas Anut não respondeu. Dois dias depois, Marcos recebeu um corpo. Era ela, tirada do cemitério de madrugada. Laudo: trauma craniano grave, queda acidental, morte súbita. Mas ele sabia, o corpo estava limpo demais. O rosto sereno parecia dormir. Ele ficou parado diante dela por longos minutos, os olhos marejando. Depois, trancou a porta. Despiu-se e tocou no rosto dela, os cabelos, os seios. Você ainda está quente, meu amor. A beijou, a lambuzou e a penetrou. Os olhos fechados, o corpo imóvel. Para ele, era a despedida certa. Para o que observava no canto da sala, era só o começo. Porque no canto escuro da funerária, sentados lado a lado, Camila e Roberto o encaravam. Silenciosos, pacientes, imóveis, mas ali. A próxima rodada começaria em breve. E um grande abraço para os nossos apoiadores, Samara Arabi e o Letieri Gal. Obrigadão, gente. Sem vocês, possivelmente a Darkus nem existiria mais. Porque, sendo sincero mesmo, a gente no grupo de apoiadores conversa, debate, vocês me cobram e tá correto mesmo, tá? Então, gente, todo mundo quer se tornar um apoiador. Eu tenho que falar de coração aberto. Todo mundo que se torna apoiador hoje entra pro grupo e a gente fica conversando. Hoje a gente não tem muitos benefícios, mas com essa nova fase que eu entrei agora, todos os apoiadores que entrarem agora e quem já for apoiador vai receber um desconto no livro, ou vai receber diretamente, dependendo do seu apoio, diretamente o livro no seu e-mail e vai poder estar aproveitando já também, tá? Além de outros benefícios que logo mais está chegando para quem é apoiador, vulgo episódios ali exclusivos, tá? Então essa era a novidade que eu tenho para os apoiadores também. E é isso, gente. Super agradeço.